Então, Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 5. Eu gosto sempre de dar um título, né? E seria o título Combatendo o Bom Combate e Guardando a Fé, né? Se fosse o título da mensagem, seria Combatendo o Bom Combate e Guardando a Fé. Amém? Então vamos ler Romanos 5, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ler ainda 1 Pedro 1 ao 9 e Romanos 8. Mas, como eu falei, né, o título seria Combatendo o Bom Combate, Guardando a Fé. E nós vamos falar de duas etapas importantes que a gente precisa nesses últimos dias. Primeiro, a fé, como o pastor falou, né? Eu tenho como seja uma confirmação do Senhor. E o segundo, a gente vai falar sobre o relacionamento com Deus, né? Que nós temos que ter nesses últimos dias, né? Então, a gente vai falar no primeiro bloco aqui sobre a fé. E segundo, a gente vai falar sobre o relacionamento que a gente tem que ter com o Pai. Então, começando pela fé, o que quer dizer a palavra fé? No versículo 1, vocês podem deixar a Bíblia aberta que a gente vai acompanhar versículo por versículo. Diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos justificados pela fé. Temos paz para com Deus. E o que é a fé? Né? Muitas das pessoas falam: o que é a fé? Eu acredito em Jesus, eu acredito, né? Levam fé por acreditar em Jesus. Se você perguntar, todo mundo acredita em Jesus. Quem vai falar que não acredita em Jesus? É muito difícil uma pessoa não acreditar em Jesus. Mas só que a fé, ela vai além disso. Não é só o acreditar em Jesus. A palavra fé, né, vem do grego pistes, e quer dizer convicção da verdade, do relacionamento com Deus e fidelidade. Ou seja, então fé, além de você crer em Jesus, ela te faz ter a convicção da verdade. O que é a convicção da verdade? João 8, né, 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos... O que é a verdade? É a palavra. Então a fé, ela diz que você tem que ser convicto da palavra. Então vocês têm que ser bíblicos. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Então a primeira característica da fé, além de crer em Cristo, é crer na palavra. Porque em João 1,14 diz que Jesus foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então a segunda característica da fé é relacionamento com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com o Pai. E a terceira é fidelidade. Ou seja, eu tenho que crer que a Bíblia é a verdade, né? Eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que ter um relacionamento com Deus e eu tenho que viver o que a palavra diz. Porque às vezes a gente fala que acredita, às vezes nós temos um relacionamento, mas só que nós não temos fidelidade, né? Então, a fé são essas três características, não só acreditar. Primeiro é convicção da verdade, ou seja, a palavra é a verdade, o que ela diz eu tenho que seguir. Segundo, eu tenho que ter um relacionamento com a palavra. Jesus é o verbo, a palavra diz que ela é viva e eficaz. Ou seja, a palavra é viva e eficaz. E Deus falou que não nos deixaria órfãos, enviaria o quê? O Espírito Santo em João. Então, Deus tem um relacionamento com a gente. Então, temos que ter relacionamento com Deus. E o terceiro, fidelidade. Fidelidade quer dizer o quê? Compromisso. Se a palavra diz para fazer, eu tenho que fazer. Muitas das vezes a gente lê, sabe a vontade e acaba não fazendo, né? A Bíblia diz que quem faz isso é desobediente, né? Que a gente não possa ser desobediente. Então, né, quando a palavra diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, essa fé é o quê? É
obediência, convicção da verdade e relacionamento com Deus. Se a gente tem essa fé bíblica, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo que nós vivemos hoje, como o pastor falou, é um tempo difícil. Muitas pessoas falam que a gente já está nos últimos dias, que a volta de Cristo está perto, né? Que o anticristo é de se manifestar, que a gente está vivendo os últimos momentos, né? Aí vem escatologia, vem todos esses estudos. Mas uma certeza eu tenho, nós estamos passando por momentos difíceis. Tenho 27 anos, né? O momento mais difícil da minha vida que eu tenho passado, tanto em trabalho, tanto em doenças, é esse. Eu nunca passei por um momento mais difícil em toda a minha vida. E eu vejo muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas falando, o que vai ser? E aí tem pregações que diz, né? Pregações não, a palavra diz que seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. A palavra diz que matar-vos-ão. A palavra diz que nós seremos odiados. A palavra diz que nós temos que ser fortes, temos que ser corajosos. A palavra diz diversas coisas que quando a gente olha eu falo, Senhor, para onde eu vou? Falo que, né, Senhor, para onde iremos nós? Para onde eu irei, Senhor? Né? Imagina, eu fico imaginando no final do tempo a palavra dizendo que vai me matar, vai me tirar do meu filho, vai me tirar da minha esposa, vai me tirar da minha família, eu vou ser colocado em um lugar onde eu vou ser torturado por amor a Cristo se eu não negar o nome de Jesus. Ou então eu fico pensando, e a doença? Essa doença vai vir, ela pode me matar, ela pode matar um ente querido meu, eu não posso sair, eu não posso trabalhar. E meu trabalho, o meu emprego, como eu vou sustentar meu filho, como eu vou sustentar minha família. E acaba vindo esse turbilhões de preocupações, o que eu faço? E aí, né, eu falei, Senhor, o que eu faço? E aí o Senhor me deu essa palavra, né? Combatendo o bom combate e guardando a fé. Então a primeira coisa que o Senhor falou para mim foi, tenha fé, né? E aqui ele diz, quando você tem fé, você já é justificado. A primeira coisa que Jesus disse para os discípulos é, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então a primeira ordem que Jesus dá ao discípulo, prega o evangelho. Por que pregar o evangelho? Por que falar de Jesus? Porque a fé, como que nós ganhamos a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Então, o que Jesus fala? Prega o evangelho, porque sem fé, como o pastor falou, é impossível agradar a Deus. E como que eu falo? Nossa, aquela pessoa tem muita fé, aquele homem é um homem de fé, igual a Abraão, eles eram cheios da palavra. A fé, Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, como que nós tenhamos uma fé inabalável? Como é que nós vamos ter uma fé para ser guardada nesses últimos dias? Sendo cheios da palavra, né? O pastor, ele falou que nós temos que estocar alimentos, que o valor vai aumentar, tudo isso para a gente ser prudente. Mas a irmã Jéssica, da nossa igreja, ela pregou, foi a pregação mais impactante, né? Não a mais, mas uma das mais impactantes, com duas palavras que ela falou. Ela falou, é tempo de estocar a palavra, né? Temos que estocar alimentos, temos que fazer, sim, temos que ser prudentes, mas o principal é que nós temos que guardar a palavra do Senhor, porque é ela que vai nos consolar, é ela que vai nos direcionar, é ela que vai nos fazer caminhar com Cristo. Se a gente não tem a palavra, não tem como a gente caminhar com Cristo. Então é tempo de nós guardarmos a palavra. Se nós guardarmos a palavra, seremos homens cheios de fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o versículo 2 vai dizer, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriando na esperança da glória de Deus. Olha só o que o versículo 2 diz. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Nós só somos salvos se a gente ter uma fé bíblica. Uma fé com a convicção da verdade, com relacionamento com Deus e com fidelidade com a palavra. Então a palavra é bem clara, dizendo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, para a gente ser justificado pela graça, primeira coisa que nós temos que ter é a fé.
Efésios 2:8-9 diz que pela graça sois salvos, por meio da... Então, pela graça sois salvos, nós somos salvos pela graça, mas por meio do quê? Da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, olha como a fé é importante. Por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho, para que as pessoas tenham fé. Se vocês nunca ouvissem o Evangelho, vocês iam ter fé em Cristo? Eu ia ter fé em Cristo? Não. Então, primeira coisa, tenha fé, a fé salvífica, a fé da Bíblia, que direciona para a vida eterna, né? Então, pela fé, a gente tem entrada a essa graça. Aí, o versículo 3, vocês podem acompanhar, ele vai dizer isso. E não somente isto, ou seja, não somente pela graça, pelo favor merecido, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, vamos lá. Por meio da fé, nós fomos justificados por Cristo, né? E nós fomos salvos pela graça, né? Um favor merecido. Nós não merecíamos a salvação. E agora ele diz, mas não é somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, ou seja, Jesus nos justificou, nós não merecíamos, né? A gente não merecia a salvação, mas pela fé, nós, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. E depois, pela fé, Jesus nos deu a salvação, que nós não merecíamos. E agora o que ele diz? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é tribulação? É momento de aperto, né? Tribulação, o significado quer dizer imprensar, ser imprensado, né? Então, o que a palavra está dizendo? Que a gente se glorie quando a gente for imprensado. Porque quando nós formos imprensados, né, que a tribulação produz a paciência. Só que eu fui buscar no grego essa palavra paciência, no grego é upomonome, que se diz. E um dos significados dessa palavra é perseverança. Eu achei mais correto aqui que o autor queria dizer perseverança e não paciência. Porque a palavra diz, as tribulações produzem a perseverança. E o que é perseverança? Pessoa que não desiste. Ou seja, a perseverança é eu passar por aquilo, mas eu não desistir. E o que vai fazer eu não desistir? Eu ter a fé em Cristo. Então, primeiro, qual a certeza da fé? Que eu fui justificado. Segundo, a graça, eu tenho a vida eterna. Então, essa fé vai fazer a gente passar por momentos difíceis, momentos que vamos ser imprensados, igual um momento como esse. Mas sigam firmes. E não é somente, né, no âmbito, né, como essa doença está mundial, mas em casa, seja no relacionamento com o pai ou com mãe, ou enfim, em todos os momentos nós vamos ser prensados. Mas tenham fé, isso aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem, a gente não está aqui para sempre, né? Como a palavra diz, né? A promessa que Jesus nos fez foi a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25, e esta foi a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna. Então, se mantém firmes quando a gente está sendo prensado, se mantém firmes no momento de aflição, chora, tem que chorar, chora, tem que falar com Deus, fale, mas não esmoreça, porque essa prensa, esse momento difícil vai gerar na gente a perseverança, ou seja, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que já passou por tudo. E no versículo 4, olha o que ele vai dizer. Primeiro, vamos ser prensados. Segundo, isso vai gerar para a gente a paciência ou a perseverança. E no versículo 4, ele vai dizer, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou seja, quando a gente for, né, imprensado, vai gerar na gente o que? A perseverança. Não vou desistir, eu vou continuar firme, porque se Cristo sofreu, né, olha para Cristo, olha só o que ele sofreu. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, o justo pelo injusto, olha o que ele passou, né? E eu lembro de Cristo, eu falo, eu tenho que seguir Cristo. O que Paulo, que os discípulos passaram, eu tenho que seguir. E isso gera o quê? Perseverança. E a perseverança gera o quê? Esperança, né? O pastor Sandro, ele disse uma frase, né, que me marcou muito, né? A salvação é de graça, mas a renúncia, ela custa um alto preço. A salvação é um favor imerecido, mas a renúncia, que a gente tem que renunciar a cada dia, o que a gente é prensado, que a gente é um alto preço.
A salvação, irmãos, Deus nos deu, é um favor merecido, mas a renúncia, temos de renunciar cada dia, é um alto preço. E ele está falando disso, a gente só vai conseguir renunciar, nós só vamos conseguir passar por esses momentos difíceis, tendo essa fé aqui que Paulo está dizendo aos romanos. E ele diz que a paciência, a perseverança gera experiência, e a experiência gera, no versículo 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou seja, eu passei por momentos difíceis, eu sofri com Cristo, eu estava ali, Cristo estava comigo, Cristo vai estar passando por esses momentos conosco. Ele falou, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso vai gerar o quê? Experiência. Experiência para quê? Para você testemunhar, para você pregar, para você falar. Temos que ter momentos assim, irmãos. Imagina se fosse só vida boa. Jesus diz, como o pastor Alan falou de manhã, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Teremos tribulações, teremos aflições, isso faz parte da caminhada. O evangelho não é pare de sofrer e venha para Cristo. É, carregue a sua cruz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, toma a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, faz parte. E a experiência, né? A paciência, ela produz a experiência. A experiência do quê? Passei momentos difíceis, quase morri, quase fui, mas Deus me livrou, Deus estava comigo, Deus me deu força. É quão bonito o irmão testemunhar, né? Chegar na igreja e testemunhar. Por que a gente não pode passar também? Por que a gente não pode chegar? Olha só, imagina, daqui a uns 3 anos, coronavírus passou, irmãos. O governo falava para a gente não sair de casa. Mas a palavra de Deus diz, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E eu saí, e eu preguei, e pessoas foram curadas, e pessoas tiveram a vida eterna por meio do evangelho. Vamos colocar Jesus hoje, vivendo aqui. Vocês acham que Jesus, ele ia ficar em casa de quarentena? Vocês acham que ele ia seguir o que o governo diz? Se um leproso, né? Eu vejo muito a lepra nos dias hoje do coronavírus, né? O leproso chegou até Jesus e Jesus falou, não, se afasta de mim, você tinha que estar lá. Todo mundo sabe que o leproso, ele vivia afastado. Jesus tocou nele e falou, quer ser curado? E ele falou, sim, senhor, eu quero ser curado. Jesus tocou, não podia tocar. E eu vejo aqui, se uma pessoa com coronavírus chega até Jesus e ele fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço, quer ser curado? Você vai ser curado e vai ter a vida eterna. Jesus, ele fez isso com o leproso, porque ele não vai fazer hoje. E muitas vezes a gente tem negligenciado, a gente tem ficado em casa, tem ficado na quarentena. Esse é o momento que as pessoas querem procurar a igreja. É o momento da igreja estar aberta. Não só o templo, mas nós estamos, deixa eu te visitar, mas não importa. A promessa que Jesus nos fez foi o quê? A vida eterna. Irmãos, quem é cristão verdadeiro não tem medo de morrer, porque ele sabe que ele vai estar com Cristo. Paulo em Filipenses 1:21 diz, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, por quê? Então, esses momentos difíceis não vai trazer a experiência, a esperança, né? A experiência e a esperança. Qual a esperança? De estarmos com Cristo. E o versículo 5 vai dizer, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não tem confusão na experiência, irmãos, é a vida eterna. Então, enquanto eu estiver aqui na terra, o que eu tenho que fazer? Servir a Cristo, pregar o Evangelho, seja em tempos difíceis, seja em tempos de bonanças, seja eu sendo preso, não importa a situação que você esteja passando, tenha essa fé que Paulo está falando aos romanos, uma fé que podem te prensar, que podem fazer tudo com você, mas que você tem a esperança que não traz essa confusão, que você vai ter a vida eterna. A fé nos leva a Cristo, Cristo nos leva à vida eterna. Amém? Então, é uma fé assim que nós temos que ter, para combater esse bom combate. E a gente vai continuar falando da fé em 1 Pedro, capítulo 1 ao 9. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo do 3 a 9, desculpa. Pedro ele vai falar também da fé, depois nós vamos falar do relacionamento e aqui eu finalizo a palavra. Todo mundo está entendendo, irmãos? Amém. Espero que vocês prestem bastante atenção, que o Espírito Santo possa falar com vocês. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo do 3 a 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo do 3 a 9.
Todo mundo achou? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, diz assim a palavra: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. 5. Que mediante a fé estáis guardadas no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vamos ver aqui também versículo por versículo. Vimos que Paulo falou de uma fé, que ela vai ser imprensada, né? E depois dessa prensa, né? Ela vai trazer o que? A perseverança, eu vou perseverar. Depois ela vai trazer o que? A experiência, eu passo por experiência. Depois ela vai trazer a esperança, que é a vida eterna. E aqui Pedro ele vai falar dessa mesma fé, né? E ele vai falar, é engraçado que Pedro, primeiro ele falou do evangelho, para depois ele falar da fé. Olha só no versículo 3 o que ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui o que Pedro está fazendo? Ele está pregando o evangelho, ele está falando de Jesus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus. O que está falando? Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou e nos gerou de novo para a esperança. Lembra que a fé ela nos leva para uma esperança? Qual a esperança? A vida eterna em Cristo. E Pedro está falando disso. Graças a Deus pela sua grande misericórdia, pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua graça, que Cristo nos gerou para uma nova e viva esperança pela ressurreição dos mortos, né? Então ele está falando aqui: obrigado, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor mostra o seu amor para conosco, em que o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui Pedro está falando isso. E no versículo 4, ele vai falar, né? Qual é a promessa do Evangelho? Qual é a promessa dessa ressurreição? Olha no versículo 4 que a palavra diz que Jesus Cristo, né, morrendo por nós, né, uma nova e viva esperança, ele prepara para nós, versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Então, olha só, o Evangelho ele fala: irmãos, vocês estão vivendo aqui, nessa terra, onde tem problemas, onde tem angústia, onde tem aflições. Mas calma, Jesus ele morreu, ele deu a vida eterna. Vocês creem, vocês têm essa fé, vocês vão passar por isso. E quando isso tudo passar, quando nós morremos, ou Jesus voltar, nós estamos em uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar e está guardada no céu para vocês. É graça, é favor imerecido, é pela fé, né? E agora ele vai falar, mais uma vez, dos momentos difíceis que nós vamos passar, né? Primeiro ele falou do Evangelho, versículo 3. Jesus Cristo nos gerou para uma nova e viva esperança pela ressurreição dos mortos. Não tínhamos esperança, mas Jesus Cristo morreu para que tenhamos vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele fala lá do céu, ele fala agora para uma herança incorruptível, incontaminável, guardada no céu para vós. E agora ele vai falar dos momentos que vamos passar aqui novamente, né? Vai falar da prova da fé, né? Tudo do que estamos passando nesses momentos, a nossa fé está sendo provada, né? E olha só o versículo 6 o que diz: em que vós grandemente vos alegrais. O que ele está falando? A gente grandemente se alegra com a graça e a misericórdia que Deus está... Não, versículo 5, desculpa, né? Que para uma herança
incontaminável, incorruptível, que não se pode murchar. Agora olha o versículo 5, o que ele vai falar? Que mediante mais uma vez, a palavra fé, estás guardadas no poder de Deus para salvar, já prestes para se revelar no último tempo. Então a palavra, né, ela é bem objetiva, mediante a fé. Tudo isso vem para provar a nossa fé. E vamos ser imprensados. Vai ter momento que ela fala, Senhor, me mata, em nome de Jesus, eu quero estar logo contigo. Vai ter momento que a gente não vai aguentar. Só cada um sabe no seu particular o que passa. Mas e aí, olha o que ele diz no versículo 6, que é mediante a fé. Ele falou do evangelho, falou da herança e falou isso tudo, a salvação e a herança incorruptível nos céus, só pode ser mediante a fé. E agora ele vai dizer, olha só o que vai acontecer com essa fé salvífica, essa fé que te leva à salvação, que te leva a estar com Deus. Olha o que vai passar, em que vós grandemente vos alegrais. Amém, nós se alegramos para uma herança incorruptível. Obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas olha o que a palavra vai dizer. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias o quê? Vale, irmãos, tá aqui com várias tentações, né? Então, olha só, ele falou do evangelho, ele falou, né, da promessa que é a vida eterna, ele falou dos céus, uma herança incorruptível, incontaminado, que a gente se alegra, mas ele diz, agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. É necessário, irmãos, passar. É necessário. Deus não mente pra gente, a palavra não mente, né? E é necessário passar por momentos e é difícil. E olha no versículo 7 que ele vai dizer, para que a prova da vossa, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Cristo. Então, o que ele está falando? Vocês vão passar por tentações, vocês vão passar por tribulações, vocês vão ser tentados. Não é só carnal, irmãos, é no convívio, é em todos os momentos da vida, é passar fome. Paulo diz, sei passar fome como você tem abundância, não só, né, na família, não só tentações espirituais, mas carnais, mas materiais. Em todos os momentos estamos sendo provados, em todas as áreas da vida, em todos os momentos, mas é necessário que passamos. E ele diz no versículo 7, para que a prova da vossa fé, ou seja, a prova da vossa fé está sendo provada, a nossa fé está sendo provada. E ele diz, muito mais preciosa do que o ouro, né? E eu fiquei meditando, eu falei, poxa, Jesus ele compara a nossa fé com um ouro. O que as pessoas querem mais nesse mundo? Ter dinheiro, status, que ela pode fazer tudo o que ela quer, não é verdade? Mas a fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Muito mais preciosa. O que todo mundo busca? O ouro, a prata, ter bens, mas a fé, essa fé que nos leva a ter uma paz com Cristo, que nos leva a uma herança incorruptível, incontaminável, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Ele vai dizer que perece e é aprovado pelo fogo. Mas se vocês passarem por essas provações, se vocês passarem por esses momentos difíceis, se vocês passarem, né, com alicerce na palavra, lembrando que a fé é a convicção da verdade, relacionamento e fidelidade. Se vocês estiverem, né, mesmo nesses momentos, orando, buscando, tendo relacionamento, o que essa fé vai gerar, né? O que vai gerar aos olhos de Deus? Ele vai dizer que essa fé vai se achar em louvor, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. E olha o que essa fé faz a gente ter. Olha o que essa fé bíblica faz a gente ter. Versículo 8, a qual não havendo visto mais... Mas, quem é que já viu Cristo aos olhos? Quem aqui ama Cristo? Amém. A fé de vocês então tão boa, né? A qual não vendo a... Glória a Deus, vocês estão com a fé bíblica e correta. Vocês amam a Cristo por meio da fé. No qual não vendo agora, mas... Quem crê em Cristo aqui? Amém. Oh, glória! É isso aí, irmãos. Vos alegrais com gozo o quê? Indescritível e glorioso. Então a fé faz você amar aquilo que você não viu.
Mas você tem um relacionamento através da palavra, através do Espírito Santo. A fé faz você crer na palavra, né? É tão mais fácil chegar um homem PhD, um douto, chegar aqui e falar, mas não, eu creio na palavra, né? Que vai totalmente contra o trajeto desse mundo. E o versículo 9 vai dizer, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aí eu faço uma pergunta, a fé tem fim? Pode responder. A fé tem fim? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. A fé tem fim? Quem acha que não, levanta a mão. Então, o versículo 9 já nos diz, alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da fé? A salvação da... O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Logo, lembrando, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que não se veem. Quando eu morrer, estar com Cristo, eu vou estar vendo Cristo. Logo eu vou precisar de fé? Não, porque eu vou estar vendo, eu vou estar com Ele. Então, a fé, o fim da fé é o quê? A salvação. Versículo 9 diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então a fé nos leva para a salvação, independente de circunstância, independente de momentos, independente do que estejamos passando aqui na terra. A fé bíblica, ela nos leva à salvação da alma. Amém? Amém. Então, nós vamos agora, né, eu já vou finalizar, para João 10. Além dessa fé que nós precisamos ter para passar por esses momentos difíceis, lembrando, né, combatendo o bom combate e guardando a fé, né? Nós temos que ter, além dessa fé salvífica, nós temos que ter um relacionamento com Deus, né? E eu queria ler para vocês João 10, versículo 27. João, capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte... Eu vou ler a partir do 24. João 10, capítulo 24, versículo do 24 ao 28. João 10, versículo 24 ao 28. Todo mundo achou? Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. João 10, 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. 25. Respondeu-lhes Jesus, já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Então, vou colocar aqui o contexto de vocês, falamos da fé. Agora vamos falar sobre o relacionamento. Então temos que ter essa fé inabalável, temos que ter essa fé que sabemos que vamos ser prensados, que sabemos que nós vamos passar por momentos difíceis, mas a fé vai nos gerar para essa graça, esse favor imerecido, vai nos levar para a salvação e para a esperança da glória. E agora, além da fé, né, para nos ajudar a passar por esses momentos difíceis, de ter a presença de Deus, de saber que Deus está conosco, nós temos que ter um relacionamento com o Pai. Não adianta eu só ter fé e não ter relacionamento. Caminham juntos, fé e relacionamento, né? E aqui nesse pano de texto, Jesus ele está falando sobre o bom pastor, né? E sobre o mercenário. Ele está falando sobre aquele pastor que dá a vida pelas ovelhas e sobre o pastor que não prega a verdade, né? No versículos anteriores, João 10:10, ele diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10, nesse mesmo capítulo 10, versículo 10, 11 diz, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu meditando nessa palavra, Jesus, né, todo mundo atribui o ladrão veio para roubar, matar e destruir para o diabo, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o contexto aqui, Jesus ele está falando do mau pastor, né? Do pastor que é mercenário. Mas só que não só o diabo, não só o mau pastor. A nossa fé,
ela é minada, porque roubam o nosso tempo, matam nossa fé e destroem, ou seja, a nossa convicção da salvação em Cristo, né? Nesse tempo, não deixem roubar a sua fé, não deixem matar a esperança, não deixem matar e não deixem destruir a salvação que é em Cristo do seu coração. Tenha uma fé firme em Cristo, né? Não deixe, né, nada acontecer, não deixem roubar a sua fé, não deixem matar a sua convicção, a sua verdade em Cristo e destruir a sua salvação que Cristo preparou para vocês e para nós. E ele diz, né, aqui, continuando nesse contexto, ele está falando com os doutores da lei, com os fariseus, né? E se a gente vê no versículo 23, né, versículo 23 diz: e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, ou seja, ele estava dentro, né, do templo, né, lá dos fariseus, dos doutores da lei. E aqui é engraçado que nesse templo, se a gente for em Atos 3, foi onde Pedro falou: não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Né? Foi nesse templo aqui que Pedro curou a pessoa que estava enferma, né, que era deficiente, e estava pedindo dinheiro. Pedro falou: não tem nem prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Jesus estava lá. E aí os judeus perguntaram, versículo 24, rodearam ele, imagina, Jesus aqui, né, no templo, rodearam ele e os judeus, versículo 24, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, nos dize-nos. Os judeus estão falando, dize-nos se tu és o Cristo. Versículo 25, Jesus responde a ele: já vou-lo tenho dito e não credes. Ou seja, Jesus está falando, quantas vezes eu já falei? Já viram João 6? Para onde iremos nós? Eu estou falando que eu sou o pão, que meu sangue, vocês têm que beber, que minha carne, vocês têm que comer. Quantas vezes eu tenho pregado e vocês não creem? Aí ele continua: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Aí versículo 26, Jesus dá uma cajadada muito forte. Olha o que Jesus fala: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Ou seja, Jesus, ele fala: se tu és o Cristo, diz. Ele falou: eu já disse. Mas vocês não creem? Se vocês fossem minhas ovelhas, se vocês crescem em mim, vocês não têm a fé que a gente falou. A fé é que conhecereis a verdade vos libertará do relacionamento e da fidelidade. Mas eles não criam na palavra, não criam que Jesus era o Verbo encarnado. E aí Jesus diz 3 características de um relacionamento saudável. Presta atenção. Jesus diz, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, olha só, coisas que eles não faziam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha só, imagina, irmãos, é muito forte isso. E eu as conheço, e elas me seguem. Então, primeira coisa, temos que ouvir a voz do Senhor. As ovelhas de Deus ouvem a voz. Então, temos que ouvir a voz. E Ele conhece. Eu conheço aqui, deixa eu ver aqui quem eu conheço mais aqui. Rodrigo, né? Aí eu pergunto, como primeiro ouvir a voz? Não vou precisar esmiuçar ouvir a voz. Todo mundo sabe que ouvir a voz é o quê? Ou ler a palavra, como o pastor falou, uma constância de palavra, de oração, ouvir. Como que eu ouço a voz de Deus? A Bíblia, o verbo que se fez carne, né? Ouvindo a palavra, sendo cheio da palavra. É tempo de estocar a palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, elas leem, elas têm intimidade comigo. Segundo, e eu as conheço. Como que eu conheço? Como que eu tenho intimidade? Como conhecer Jesus? Irmãos, como que eu conheço o Rodrigo? De vez em quando eu vou lá, visito ele. De vez em quando, Rodrigo, vamos passear? Vamos tomar um açaí? É a mesma coisa com Jesus, irmãos. Senhor, vem cá, pega a Bíblia, vamos lá fazer a fogueira e deixa eu ler a palavra. Senhor, calma aí, vou orar um pouquinho aqui. Tira uma hora, vai para o seu quarto, Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ora o teu Pai que está em secreto. Senhor, vem aqui comigo. Temos que ter um tempo para Deus. Senão, eu vou falar como que é o relacionamento de quem não tem tempo com Deus e acha que tem. Vai todo domingo na igreja. A pessoa que só vai na igreja domingo e quarta, só lê Bíblia domingo e quarta, né? Chega e pensa que está tendo um relacionamento com Deus. Chega domingo, oi Jesus, tudo bem? Acabou o culto, vai embora. Oi Jesus, tudo bem? Jesus olha, caraca. Imagina um relacionamento sério. A pessoa chega para você, oi, tudo bem? Vai embora. Aí no outro dia, oi, tudo bem? Vai embora. Aí chega no outro dia, oi, tudo bem? Vai embora. Assim, é maluco. Essa pessoa é maluca, ela vem, oi, tudo bem?
é a crente que vai todo domingo, só abre a Bíblia domingo. Chega, oi Jesus, tudo bem? Oi, tchau, tô indo, acabou o culto. Oi Jesus, tudo bem? Oi, tchau. Não, mas esse que ele tá falando que conhece é o quê? Que fala com ele segunda, que fala com ele terça, que fala com ele quarta, né? Domingo, oi, tudo bem, senhor? Tchau, oi, tudo bem? Eu falo, pô, filho, que assim você não me conhece não, você me cumprimenta e vai embora. Você me cumprimenta e vai embora, você me cumprimenta e vai embora, não. Não é assim, tem que ter relacionamento, tem que já dizer, vamos tomar um açaí, vem comigo. É assim mesmo, irmão. Ele disse que nas horas ruins você não quer que ele esteja? Nas horas boas também. Então, Senhor, vem comigo. E vai lendo a palavra, vai meditando. Então, e eles faziam isso? Não. Né? Então, ouve a voz. Jesus a conhece. E elas me seguem. E o que o Senhor falou? O que é? Eu falei, Senhor, como te seguir? Ele, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz a cada dia e segue. Aí eu lembro de Felipe Capriles, né? Porque ele comprou um carro e aí eu não sou muito bom de dirigir, né, irmãos? Então ele é muito bom. Então ele vai na frente. E eu falei, filhão, vou te seguir. Eu tenho que fazer tudo que ele faz. Se ele virar para a direita, eu tenho o quê? Que virar para a direita. Se ele virar para a esquerda, só que ele é muito rápido, ele some. Né? Eu falo, ai, Senhor, tenha misericórdia. Então, seguir é seguir os passos, fazer tudo o que ele faz. E aí isso me assusta, porque Jesus ele diz, né, em Mateus 10, olha só o que ele diz. Eu não vou me prender muito nisso, mas olha só, eu vou ali rápido. Mateus 10, ele está falando com os discípulos, né? E a partir do versículo 7, 10, 7, ele diz, ele dizendo o que ele queria que os discípulos fizessem. Né? Qual seria a ordem para a igreja? Mateus 10, capítulo 7, diz o seguinte: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cinto, nem alforge, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado. Em qualquer cidade, em qualquer aldeia que entrardes, procurai saber que nela seja digno hospedais. E aqui, eu não vou ler tudo, mas ele fala uma série de coisas para seguir ele. Eu falei, Senhor, mas eu vou curar enfermo, eu vou limpar leproso. Senhor, muita coisa. Ele falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e faça a minha obra. Eu falei, Senhor, mas é muito difícil. Aí ele no 22 diz, olha o versículo 22, 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E a perseverança, né, leva a experiência leva a salvação, lembra da fé e lembra do relacionamento, né? Então as três características, as minhas ovelhas ouvem a voz, eu conheço e elas me seguem. Só esse conheço. Mateus 7, 21 diz, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilha, e Jesus, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus está falando de relacionamento, vocês não têm relacionamento comigo. Na igreja é mole, irmãos, mas eu em casa. E no momento, quando você não tem nada para fazer, o que você faz? Vai jogar? Quando você não tem nada, tô livre. Vou jogar. Eu vou fazer... Mas não lembra de visitar Jesus. Não lembra de, Senhor, agora eu vou pro meu quarto. Agora eu e tu, mano a mano, cara a cara, rosto a rosto. É assim, cara. Às vezes eu falo, Senhor, me perdoa, mas vem cá. Como o Luiz Hermínio, deixa eu te dar um cheiro, vem cá. Entendeu? Então é assim que a gente tem que ser, irmãos. Tem que conhecer, tem que ter intimidade, senão não vai. É três características da ovelha. Ouve a minha voz, conheço e elas me seguem. Ele vai falar. O que acontece com quem faz isso? Versículo 28. E dou-lhes a vida, a fé. Lembrando de novo, é para a vida eterna. Você vai passar por tudo, irmãos. Se você ter essa fé, você vai para a vida eterna. Ele diz, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque eles têm intimidade, porque eles ouvem a minha voz e eu os conheço. E eles me seguem. Nunca hão de perecer quem tem essas três características todos os dias. Toda vez quando você acordar, fala, como que eu posso para ser ovelha? Ouvir a voz, conhecer e seguir Jesus. Amém? Então, a gente, né, para passar por esses momentos difíceis, para combater o bom combate, guardar a fé, temos que ter uma fé inabalável, fundamentada na palavra. Temos que ter um relacionamento com o Pai. E aí, eu quero finalizar com Romanos 8, capítulo 31 a 39.
E aqui eu finalizo a palavra. Peço desculpa se ficou muito grande, peço perdão. Mas eu falei que Deus tinha colocado no meu coração. Romanos 8:31. Todo mundo achou? Vamos ler até o 39. Romanos 8, 31 ao 39. Amém? Amém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também que intercede por nós. Lembra que ele falou que ninguém as arrebatará da minha mão? Quem vai acusar? Quem vai? É só você manter a fé firme, só você passar firme, sabendo que Deus está contigo. E ele vai dizer, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar desse amor? Se ele falou, no versículo 10, que ninguém as arrebataria da mão dele. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Sua fé tem que ser maior que tudo isso. Sua fé tem que ser maior que tudo isso. Versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha o 37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler de novo todo mundo, 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso. Amém. A Deus toda a glória. Amém.